Bianca fala com as amigas. Estou louca para largá-lo, mas ele é um cofre para mim e ainda não esvaziei. As amigas deram risada, mas ela mal sabia que Marcelo estava ouvindo. A frase atravessou o corredor como um estalo seco. Marcelo ouviu, conteve o impulso de invadir a sala e decidiu que não daria a ninguém o espetáculo que esperavam. Virou as costas e, ali mesmo, definiu que aquela história deixaria de ser um casamento e passaria a ser um tabuleiro. Quem movessem as peças com mais precisão, venceria. Ele escolheria a precisão. Naquela noite, não houve gritos. O silêncio virou estratégia. Marcelo listou mentalmente tudo o que Bianca valorizava: status, acesso, influência, aplauso, a certeza de que controlava o jogo. Nada disso dependia de vestidos, estações ou cenários, dependia de poder. E poder, ele sabia, é logística. Entradas, saídas, alavancas, portas que se fecham sem aviso. No dia seguinte, ele iniciou a primeira fase: recalibrar o fluxo. Cancelou autorizações temporárias, redirecionou depósitos, separou contas, nenhum gesto brusco, apenas pequenas chaves viradas em fechaduras discretas. Os números continuaram circulando, mas por caminhos que somente ele conhecia. O objetivo não era privar de repente, era reduzir a margem, centímetro por centímetro, até que a amplitude do movimento de Bianca ficasse curta demais para o salto que ela julgava conseguir. Enquanto isso, Marcelo cultivou normalidade com a disciplina de um atleta. Sorrisos medidos, lembranças de compromissos, gentilezas corriqueiras. O desempenho não era afeto, era cobertura. Sob a aparência de rotina, ele mapeou a rede dela. Amigas, confidentes, comerciantes que a tratavam pelo nome, garçons que sabiam sua bebida favorita, influenciadores de ocasião que alimentavam a vitrine. Quem tocava, quem repetia, quem lucra com ruído. Cada nó do diagrama recebeu uma etiqueta: fiável, instável, alavanca. A segunda fase foi reputacional. Marcelo não inventou nada, apenas ampliou o que já existia, plantou perguntas, não respostas. Você viu que a compra da Bianca foi estornada, banco é fogo, né? Ouvi dizer que ela está mudando de administradora. Normal nesse mercado. Parece que o cartão travou ontem. Acontece com todo mundo. 3 linhas, tons neutros, e o resto o salão fazia sozinho. O rumor nunca anda. Ele corre. A terceira fase exigiu paciência de relojoeiro, rastrear inconsistências, uma cobrança de hotel, num período que, segundo Bianca, fora a noite de meninas, um aplicativo de carona repetido em rotas que não combinavam com a narrativa. Mensagens apagadas que deixavam vestígios. Ele não precisava ler confidências. Bastava entender padrões. Quem some sempre às mesmas horas deixa um desenho no chão. O desenho apontava para outro homem. Marcelo não mudou o passo. Apenas ajustou a mira. Com provas suficientes para se defender em qualquer arena, ele apertou o cerco logístico, revisou contratos, atualizou poderes, registrou aditivos, consolidou o controle de participações e cessões de crédito. Nada escandaloso, tudo técnico. Onde havia assinatura solta, colocou amarra. Onde havia depois a gente vê, deixou cláusula. Onde havia atalho, instalou barreira. Quem já negociou sabe, a vitória começa na minuta. Bianca seguiu acreditando que governava a narrativa. Postou fotos sorrindo, riu alto, atravessou salas como se sempre houvesse outro aplauso. 2 passos adiante, notou um cartão recusado, tratou como falha do sistema, recebeu um pedido cancelado, culparejou o gerente. Viu uma amiga cochichar, chamou de inveja. O que ela não enxergou foi o conjunto. Marcelo não precisava que ela percebesse. Precisava apenas que cada peça caísse no momento certo. O amante, por sua vez, era um ponto vulnerável com CPF. Dívidas, adiantamentos, pequenos vícios transformados em urgências caras. Marcelo não o ameaçou, apresentou-lhe uma decisão. Um caminho com luz e outro sem saída. O homem escolheu desaparecer por conta própria, como quem troca de rota, para fugir de um pedágio que não pode pagar. O sumiço fez ruído na cabeça de Bianca. Pela primeira vez, ela sentiu falta de um apoio que não vinha, e ruído, quando entra, não sai fácil. A partir daí, a queda ganhou ritmo.
Fornecedores começaram a pedir confirmação dupla. Parceiros exigiram contratos atualizados. Acesso a eventos passou a depender de convites que não chegavam. O mundo de Bianca, antes sem fricção, ficou áspero, onde ela esticava a mão e recebia. Claro, passou a ouvir, vou verificar. Onde dizia, coloca no meu nome, ouviu, precisa ser no dele. Nada humilha tanto quanto perder o hábito do sim. Marcelo manteve a postura que desconcerta. Calma. Respondeu a tudo com prazos, protocolos e planilhas. Para cada tentativa de confronto, ofereceu um formulário. Para cada acusação, um recibo. Para cada drama, um procedimento. Ele não buscava discussão, só aceitava documento. As amizades de ocasião de Bianca, alimentadas por selfie e benefício indireto, reagiram como costumam reagir. No primeiro sinal de turbulência, migraram para outra luz. Quem fica por conveniência, vai embora por conveniência. Ela percebeu tarde que aplauso emprestado é o primeiro a ser devolvido quando a música muda. A festa veio como sempre vem. Data marcada, gente importante, promessas de visibilidade. Bianca se preparou para recuperar território na base do brilho. Chegou tentando reinstalar o mito de si mesma. A sala, porém, já sabia outra versão. Marcelo combinara a entrada com o rigor de uma montagem. O advogado, invisível para quem não sabe o que procurar, esperou a curva certa do salão. Entregou o envelope sem alarde, como quem passa um cartão de visita. Dentro não havia espetáculo. Havia o estrutural, petição inicial, anexos, fluxos, cópias de contratos, registros, requisição de medidas, comprovação de transferências, indicação de guarda documental e, sobretudo, um acordo proposto cujo caminho, se recusado, seria pior. As assinaturas antigas de Bianca apareciam alinhadas como um colar de contas, cada uma onde ela havia dito assino depois, transformada em assinou antes. O impacto não veio do papel, mas do encadeamento. O tabuleiro inteiro estava ali. Bianca sentiu o chão ceder. O corpo pediu ar. A sala ofereceu cochichos. Olhares escorregaram pelo rosto dela como chuva inclinada. O coração exigiu explicações. A cabeça só entendeu a síntese. Perdera controle. Tentou convocar a velha altivez, mas a altivez precisa de plateia leal. A plateia, naquela noite, só tinha curiosidade. Marcelo se manteve no mesmo ponto, firme, cumprimentando quem se aproximava, respondendo com frases curtas e cordiais, deferente com os anfitriões, impecável nos tempos. Não havia vitória no sorriso, havia método na respiração. Quem sabe ganhar, sem humilhar, multiplica o efeito do próprio triunfo. Ao sair, Bianca já não tinha onde pousar o passo sem ouvir cascalho. Os acessos perderam senha, as contas perderam lastro, as vozes perderam entusiasmo, o amante sumira, as amigas se diluíam. As portas que antes se abriam com gesto automático agora aguardavam autorização. E a autorização, naquele circuito, não vinha mais pelo nome dela. Do lado de fora da festa, Marcelo não celebrou. Cumpriu etapas. Confirmou protocolos, alinhou prazos, garantiu que os próximos movimentos seguissem em linha. Ele sabia que vingança eficaz não é explosão, é vazão controlada. O que foi construído com técnica se mantém com técnica. Nada de picos, nada de quedas livres, apenas o fluxo constante de consequências. Nos dias seguintes, Bianca tentou resistir, procurou atalhos, ofereceu versões, pressionou os pontos que conhecia. Descobriu que todos estavam amostecidos. Onde buscou brecha, encontrou lacre. Onde apelou à emoção, topou com mecanismos. É duro enfrentar um adversário que trocou o ringue por uma sala de controle. E então veio a etapa silenciosa da consciência. A percepção de que a palavra cofre, usada por ela no começo, pertencera desde sempre a Marcelo. Não porque ele guardasse dinheiro, mas porque guardava domínio. Ele trancava portas sem fazer barulho. Ela, que achava que esvaziaria, notou que só havia arranhado a superfície de algo que nunca entendeu. Se houve lamento, não foi por romance perdido, mas por território que não voltaria. Status não tem câmera lenta. Quando cai, cai no mesmo compasso com que subiu, no ritmo da audiência. E,
A audiência agora assistia a outro protagonista menos o homem, que não precisou de cena para impor fim, que não precisou de plateia para acertar contas, que não gritou porque um protocolo assinado fala mais alto do que qualquer discurso. O tempo avançou sem foco. Marcelo, discreto, seguiu tocando a vida com os mesmos princípios que usou para vencer: planejamento, documentação, previsibilidade. Não havia novo Marcelo, havia o mesmo, sem peso extra. Ele não buscou exibir troféus, tampouco colecionar elogios. Quem termina bem não precisa anunciar. Resultados, nesses casos, são autoevidentes. Quanto a Bianca, entendeu? Na dureza, que poder social não se sustenta quando a base financeira se reorganiza contra você e a narrativa pública deixa de cooperar. Entendeu que reputação é um castelo que se constrói devagar e se perde por rachaduras pequenas repetidas por tempo suficiente. Entendeu que amigos de ocasião são contáveis nos dedos quando o vento muda. E, sobretudo, entendeu que subestimar um homem calmo é erro que custa caro. Se alguém perguntar como foi que Marcelo venceu, a resposta é simples. Ele não jogou o jogo dela, trocou o palco pela planta, a performance pelo processo, o impulso por procedimento. Fez do silêncio uma ferramenta e da prova um idioma. Ao final, quando tudo estava posicionado, bastou apertar um único botão: o envelope na festa. O resto foi gravidade. Talvez alguém espere aqui uma moral inflamável, um brado contra a traição ou uma ode ao rancor. Não há. Há somente o lembrete objetivo de que escolhas têm consequências e de que alguns adversários não respondem a provocações, respondem a métricas. E diante de métricas, risos de sala se apagam sozinhos. Bianca começou a história rindo com as amigas. Terminou descobrindo que o único riso que importa é o que você consegue sustentar quando a sala fica em silêncio. Marcelo começou a história ouvindo calado. Terminou mostrando que, às vezes, a forma mais alta de resposta é um dossiê bem ordenado. Se você enxerga romance, talvez perca o foco. Sem Sergei Renari entende o final. A traição fere como faca curta. Estratégia corta como lâmina longa, uma estanca com o tempo. A outra aprofunda com o uso. No caso deles, não houve sangue no chão, nem cena em público, nem final berrado. Houve um traçado firme, um clique discreto e a queda limpa de quem confundiu aplauso com blindagem. E é só isso. A história começa com a frase que todos ouviram e termina com um silêncio que poucos entendem. Quem estava atento percebeu quando o tabuleiro virou. Quem não estava ainda procura a porta por onde saiu o ar. No registro frio das coisas, resta a conclusão sem adjetivos. A paciência, quando amparada por técnica, não apenas responde à traição, ela a torna irrelevante.